Boa tarde, pessoas! E aí, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui. Toda segunda-feira eu tô batendo esse papo com vocês pra gente interagir um pouco. Tô respondendo aqui mais no ao vivo as perguntas da caixinha de perguntas, que eu abro toda segunda. E aí, como é que vocês estão? Segundou, hein? Hoje eu tô energética. Hoje eu tô... Parece que dormi 3 dias seguidos e me acordaram. E aí? Tudo bem, né? Então, eu anotei até as perguntas sobre os assuntos, né? Dividido por assuntos. Vou começar logo para não enrolar tanto. Primeira coisa sobre a maternidade, né? Vamos dar aquela geral. Hoje eu completo 25 semanas. É ralado, minha gente, mas estamos aí na luta. Aí muitas pessoas estão perguntando, que foram o quê? 2 perguntas sobre a gestação, né? Como é que eu tô agora, principalmente as gravidinhas, né, que estão no início, que estão passando aqueles perrengues que a gente já conhece, até 14 semanas para ali, como é punk. Então, eu tenho muito pouco. O que tá acontecendo agora? A azia e a questão do psicológico, a questão da concentração, memória, pra mim, muito difícil. Sabe quando a gente escuta que a pessoa fica burra? Pronto. Na verdade é isso, a grávida, não sei se são todas, mas eu me sinto como se eu estivesse ficando burra, porque a minha memória não existe. Uma coisa que eu era em meia hora, passo 2, 3 para conseguir me concentrar, tudo me distrai, não consigo captar, não consigo estudar direito. Então assim, é uma luta. E aí a pessoa fica um pouco, né, nervosa, né? Mas eu sei que é tudo que fase, né? Faz parte do gerar, né? De toda a energia que a gente coloca para gerar uma nova pessoa, né? Tinha que acontecer alguma coisa, se não acontecesse nada, é que era estranho. E a outra pergunta que sai muito é se eu vou continuar fazendo exercício até os 9 meses. Gente, se tudo correr bem, eu vou até nascer, se Deus quiser. O que eu devo diminuir no final é o trabalho. No caso, dar as aulas presenciais que eu devo diminuir. Oi, pessoas, que eu devo diminuir, por quê? Por questão de organização mesmo, né? Tem que passar os alunos, tem que organizar as coisas, tem que entrar no clima, né? Mas os exercícios em si, dos treinos, eu vou no meu limite ali até quando, enfim, o bebê quiser nascer ou o parto, né? Vir. Mas tô de boa. Como eu falei, continuo não sentindo nada no corpo. Só tive no começo muito enjoo, muita a pressão baixa, essas coisas, azia, mas tirando isso, o corpo em si, de dor nas costas, nada, graças a Deus, né? Eu sei que a barriga ainda tá pequena, mas, por sinal, vamos ao cheque da barriga, né? A barriga, ó, de 25 semanas. Não tá essa barrigona, mas estamos aqui, né? Outro assunto. Uma pergunta que saiu muito. Como ter disposição? Gente, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeiro, a princípio, você tem que saber como você está munindo o seu corpo. Não adianta querer comer chocolate o dia todo, só isso, pão e chocolate, e querer que o corpo esteja funcionando a todo vapor, porque o corpo precisa de mais coisas. Então, a primeira coisa, sempre volta ao mesmo assunto. Vamos pro básico. Gente, o corpo precisa de sono, o corpo precisa de água, o corpo precisa de alimento, de nutrição, né? Não é só comer, é se nutrir. O corpo precisa de muitas coisas, de exercício, precisa se mexer. Então, é um círculo. Isso aí, ó, é um círculo vicioso, só que do bem. Então, qual é a minha... olha aí, ó, a memória. A minha sugestão, começa com as coisas que você acha mais fácil. Se é o sono, foca no sono. Foca em dormir mais cedo, foca em deitar,
foca em desligar o celular antes, foca nesse ambiente do sono para ter um sono mais tranquilo, para você conseguir dormir mais cedo e, consequentemente, acordar mais cedo. Acordou, abre tudo, dá uma olhada no sol, pega aquela energia da manhã, né, que é muito importante pra gente. Faz parte também para sinalizar ao nosso corpo que o dia iniciou, né? Faz parte. Parece besteira, mas não é. Então, tem a hidratação, tem que beber água, a máquina precisa de água, é o básico também. A alimentação, você tem que se nutrir, tem que procurar um profissional ou comer comida de verdade, né? Para que o corpo tenha o quê? Alimento, nutrição, para poder desempenhar as atividades normais. E quando eu falo atividades de vida diária, não é só exercício físico regular, não, pilates, academia. Eu tô falando de tudo, de trabalhar, de pensar, de estudar, tudo que você faz no seu dia a dia que você precisa do seu corpo, né? Então, assim, tudo gira em torno dessa base, né? Sono, hidratação, alimentação, exercício físico regular. Então, para ter disposição, a gente tem que fechar essa bolinha aí, né? Sono, alimentação, ser uma coisa mais nutritiva, exercício físico regular. Só que, além disso, temos as coisas hormonais, né? Que aí você, se continuar, você vê que tá fazendo de tudo, tentando se alimentar melhor, um sono bom, tudo isso, e vê que nada tá dando resultado, você realmente tem que procurar um médico especializado, né? Para poder fuçar aí nesse corpinho o que é que tá acontecendo, né? Mas em geral, gente, é como virar uma chave. Você vai fazendo e as coisas vão acontecendo literalmente. Se você dorme mais cedo, você acorda mais cedo. Se você acorda mais cedo e vai para a vida, vai para o dia, seu dia começa melhor, você tende a ter mais energia para concretizar suas atividades. Você vai querer se alimentar melhor. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, não tem para onde correr. Só que a gente precisa ter o quê? Paciência, né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter disponibilidade, né? Querer fazer isso. Não é hoje, essa semana eu vou igual a dieta, né? Segunda-feira eu vou começar e quer tirar tudo. Não adianta. Não vai dar certo. Começa aos poucos. Desses pilares que eu falei, alimentação, sono, hidratação, exercício, escolhe um e vai. Escolhe um e tenta mudar. Hoje tenta dormir mais cedo. E assim, essa disposição, que não é mágica, vai ser construída, você vai favorecer. Você vai tornar um ambiente totalmente o quê? Favorável para a disposição acontecer. Não adianta. Se o corpo ele não está munido de ferramentas para você ter disposição, nunca isso vai acontecer. É um milagre. Oi, Dani, e aí, frio? E aí, nunca você vai sair também disso aí, né? Dessa bola que não tem fim, né? Sem saúde, sem disposição, aí sem exercício físico. E aí, infelizmente, o corpo, ele não vai aguentar. E a gente não é novinho para sempre, né? Lembra que um dia após o outro e nós não estamos ficando mais novos. Nós estamos ficando mais velhos. Um corpo, uma máquina mais velha. Então, não adianta. Uma hora a juventude vai passar e tudo aquilo que você faz durante sua vida toda vai chegar. É a famosa conta, né? A conta chega. O corpo ele não aguenta tanto tempo levando tapa. Aí começa a aparecer as microdoenças que a gente chama, né? Diabetes, pressão alta, fora outras coisas, mas na parte funcional, né? Inclusive, uma das perguntas hoje foi sobre hérnia de disco. As pessoas têm muita dificuldade, não só na hérnia de disco, sobre quando descobrem que tem uma patologia. Exemplo, essa seguidora foi diagnosticada com hérnia de disco. Primeira coisa, ela pensou o quê? Nossa, não vou conseguir mais fazer nada. Porque provavelmente ela deve ter
travado, né? A coluna deve ter travado, ela deve ter ficado sem realmente conseguir se movimentar direito. E aí foi no médico, que é o que acontece sempre. Passou o exame, papapá, e foi diagnosticado a hérnia de disco. E aí a pessoa leva um susto. Só que não é assim. Hérnia de disco é sério? É sim. Precisa ser olhado de perto? Precisa. Não é para deixar, tô eu e dane-se. Não. Mas tudo é adaptação. Eu tenho, acho que 90% dos meus alunos têm hérnia de disco e fazem tudo. Mas são pessoas que passaram por uma adaptação. Outra coisa, uma mudança de comportamento sobre o seu próprio corpo, né? Sobre as suas ações no dia a dia. Então, assim, você tem que querer também estar ali. Você tem que querer se comprometer com o seu corpo. Não adianta achar que você vai ter hérnia e vai fazer tudo que quer. Você até vai conseguir fazer por um tempo, mas uma hora não vai dar bom. E tem vários tipos, né? Mas, em geral, pelo menos todos os meus pacientes, até hoje conseguiram voltar para a vida normal, mesmo depois de crises absurdas. Por quê? É comprometimento. É como um tijolinho que você vai construir numa casa, colocando ali. E aí, a própria pessoa vai entender como ela vai se relacionar com o seu corpo no seu dia a dia. Como vai abaixar, como vai levantar, como vai levantar uma criança, como vai abrir uma porta, como vai pegar algo que caiu no chão. Então, assim, são esses pequenos detalhes que no dia a dia vão fazer diferença. Não tem mistério. As pessoas não gostam de repetição, não gostam, né? Não gostam, acham que não gostam. Mas não tem jeito. Pra gente conseguir automatizar isso aí, levar pra vida, a gente tem que repetir, para aquilo se tornar um hábito e a gente seguir o mais, né, normal possível. Nunca esquecendo que a pessoa vai ter aquela condição, né? Eu costumo dizer, a gente não arranca do nada uma hérnia de disco com a mão, né? Os sintomas podem desaparecer, você não pode sentir absolutamente nada, parecer que nada, nunca teve, mas está ali. E é aí que muitas pessoas pecam. Quando a gente tem qualquer tipo de patologia, é isso aí. A primeira palavra é adaptação. Você tem que aceitar e aí vai começar essa fase da adaptação. Você tem que fazer o tratamento, com certeza. Não pode abandonar, que é o que mais acontece. As pessoas começam os tratamentos, quando a dor é debelada, elas, fogem. Quando, na verdade, a gente tá ali para tratar como um todo, não só para debelar a dor, mas para ensinar como é que a pessoa vai se relacionar com o corpo e com suas atividades do dia a dia. Dependendo do trabalho dela, dependendo do qual é aquele mecanismo de tipo de movimentação que ela faz no seu dia. Porque dependendo da profissão, cada pessoa ela vai repetir uma ação, né, várias vezes no dia. Então isso depende muito. E a gente vai estar ali para ensinar também a pessoa a se reeducar, né? A olhar para o seu corpo de uma maneira diferente com uma nova condição, que no caso da seguidora é a hérnia de disco, mas não é coisa de outro mundo, não. Todo mundo, pelo menos comigo, todos conseguem viver uma vida normal, fazer tudo, fazer até mais de uma pessoa que não tem. Mas cada caso é um caso. Outro assunto que surgiu nas perguntas foi como... eu achei muito interessante essa pergunta. A seguidora perguntou assim: se eu achava realmente que todo mundo precisa ter rotina. E aí, me conta aí quem tá aí. Você acha que precisa ter rotina, gente? Todo mundo precisa ter rotina? Porque é um assunto meio, né, polêmico, né? Muita gente abre a boca e diz: eu não consigo ter rotina é chato, eu não consigo de jeito nenhum ter rotina. Vou dizer minha opinião. Minha opinião é que é um facilitador. Rotina é um facilitador, essa é a palavra.
de você conseguir concretizar as coisas. A rotina, ela traz organização. A organização faz você otimizar, faz você ir mais longe, faz você começar as coisas e terminar, entendeu? Então, assim, pra mim, a rotina, ela é essencial pra gente. Isso desde dentro para fora. Exatamente, já é difícil com rotina, sem rotina é impossível. Exatamente, Zuber. É basicamente essa frase. Com a rotina já é difícil. Sem rotina é impossível. A pessoa fica num ciclo, começa as coisas não acabam, a pessoa não consegue concretizar nada, fica naquela bagunça, porque é isso que vira uma bagunça. E se só virasse uma bagunça no externo, tava bom, mas vira uma bagunça dentro. Porque mais do que tudo, o corpo da gente precisa de rotina. Então, assim, é fisiológico isso, sabe? Quando a gente fala de tem que dormir cedo, acordar cedo, vai pro sol, parece um blá blá blá, né? Mas não é. O corpo da gente fisiológico, desde quando a gente nasce até a gente partir, desde bebezinho, precisa de rotina. Quando a gente é mais novo, isso é mais latente, é mais nítido, a gente consegue visualizar quando é um ser humano com rotina e quando é um ser humano sem. Por quê? Porque é uma criança, né? Um bebê, a gente consegue. O adulto já começa a se atrapalhar por causa das vontades, né? Dos mimos, daquilo que a gente, não quero, não gosto, é chato. Então, assim, a gente se mima muito, né? E aí atrapalha esse fluxo. Só que a curto até e longo prazo, certeza, dá ruim mesmo. E respondendo a pergunta, acho sim que todo mundo precisa de ter rotina, porque como eu falei, é fisiológico. O corpo da gente precisa de rotina. Os hormônios que favorecem a vida, que favorecem a disposição, que favorecem a gente ganhar massa, que favorecem a gente a emagrecer, que favorece a gente ter felicidade, ter bom humor. Tudo isso é voltado para uma rotina que o corpo tem que ter. Isso eu não estou falando da fisiologia mesmo. Do beabá, do 1 mais 1 são 2, que tem o corpo. Lógico, né? Somos seres humanos, temos o quê? Coisas especiais, diferentes uns dos outros. Mas eu tô falando no geral. A rotina é essencial para a organização, para o equilíbrio. Então, juntando a pergunta da rotina com a da disposição, sem rotina não tem disposição. Por quê? Imagine só que você vai seguir, começar a tentar ter essa rotina, né? De dormir cedo, acordar cedo, ver a luz do dia, se exercitar, se alimentar melhor. Sem rotina, se deixar, nunca vai ter, nunca vai existir. Só que, como eu tô falando, é diferente a pessoa na fase infantil, né, criança, a fase adolescente, as fases elas vão diferenciando um pouco. Porém, na base, o corpo precisa de rotina. E o quanto antes a pessoa entender isso e tentar caminhar para esse lado, melhor para ela. Porque pensa, minha gente, os resultados, todo ele que você queira, vem daí. Como eu falei agora, para emagrecer, para ganhar massa, para mudar o seu corpo, para concentrar, para estudar melhor, para dormir melhor, para se recuperar melhor. Tudo isso você precisa estar inserido numa rotina. Sem isso, eu nunca vi, né, de perto, nunca vi alguém que consiga manter esse equilíbrio todo sem ter uma rotina pré-determinada. E lembrando sempre, quando eu falo rotina pré-determinada, não quer dizer que é ao pé da letra, tá entendendo? Porque as coisas acontecem, a vida, ela é viva, como diz. Então, temos problemas, pessoas morrem, pessoas adoecem, temos problema financeiro, temos problema de... Enfim,
temos problema no trabalho, temos uma briga com o marido. Tudo acontece ao mesmo tempo. A gente que tem que se adaptar. Então, logicamente que vai ter dia que você vai conseguir fazer com esplendor e dias que não. E é isso que a gente precisa identificar na nossa cabeça. Primeiro, que a rotina é essencial. Segundo, que mesmo ela sendo essencial e parecendo ser muito metódico, não é, até porque nem tem como eu falei, a vida é viva. Enquanto a gente está tentando, as coisas estão acontecendo, nada para a gente ir lá beber água. Não, é filho gritando, é briga acontecendo, gente morrendo, como eu falei. Então a gente tem que se acostumar não só sobre essa questão, mas com todas as outras. A vida não para as coisas acontecerem, cada etapa, bem bonitinho, tipo filminho de amor. Não é assim. As coisas vão acontecendo tudo de uma vez só, e a gente que tem que se organizar para identificar. Isso aí se chama muito de inteligência emocional, né? Você conseguir captar essas fases, essas nuances que a vida tem no seu dia a dia, que às vezes parece estar atrapalhando, mas é a vida e vai ter o tempo todo. Só são fases, vai passar e vai ter de novo. Uma coisa certa, isso tudo vai ter. Se a gente só seguir, não vou fazer isso porque hoje eu tô triste, não vou fazer isso porque aconteceu isso, briguei com não sei quem. Se for guiar a vida, as suas ações por tudo emocional que acontece ao redor, ninguém vai fazer nada, porque isso é a única coisa certa, é que muitas coisas vão dar errado. Muitos, porque faz parte da vida. Deixa eu ver aqui. Oi, amor. Oi, Vanessa. Então, tô com 25 semanas, quase 7 meses, e é um menino, é Davi. Gente, tem uma interrogaçãozinha aqui, ó, embaixo. Quem quiser fazer alguma pergunta, ó, pode clicar aí, porque eu tô aqui, né? Vocês sabem. Quem fala tá aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu esqueci, porque geralmente elas se repetem. Tem uma sobre corcunda. Gente, eu achei interessante essa pergunta, por quê? Porque é uma seguidora falando assim, ela tem uma corcunda, que não sabe, né? Geralmente é aqui, ó, ou mais embaixo aqui nas costas, aquela corcunda. E ela diz que acha muito feio e ela tem vergonha, pedir ajuda, essas coisas. Gente, a maioria das vezes é postural mesmo, né? Com o trabalho postural você consegue organizar muito essa situação. Mas o ponto que me chamou a atenção nisso tudo aí, não foi questão da corcunda, foi questão dela falar, né, que tem vergonha. E isso acontece muito. Não só com a má postura da corcunda, né, que a gente chama de hipercifose, mas com várias outras. E eu digo, é verdade. Se fosse eu teria vergonha também. E as pessoas hoje têm meio milindre, né, pra falar, não, porque é estética. Virou um campo de guerra essa questão da estética, saúde, como se fossem coisas que tivesse que duelar, quando na minha opinião não são. São coisas que andam juntas, podemos dizer que sim, são importantes, são, e cada um está na sua importância, a saúde importa muito, mas a estética, como a gente se vê, feio, bonito, organizado ou não, importa muito, porque daí pode desencadear um problema enorme que aí vai afetar a saúde diretamente e voltamos para a estaca zero, né? Que é a saúde. Então, assim, a gente tem que parar um pouco também desses extremismos. Porque não importa, tem que aceitar, feio, bonito, ou então não. Tudo hoje em dia é muito extremo. Não gosto nem de entrar nesses assuntos que sempre começa o quebra-pau. Mas vamos lá. Sobre a seguidora. Acho legítimo você ter vergonha, porque se fosse eu teria.
como tem outras coisas que a gente tem vergonha de si, né? Todo mundo tem alguma coisa na gente que a gente não gosta, é normal. Tem que se aceitar? Tem que. Mas tem coisas que a gente pode mudar, que a gente pode fazer exercício, a gente pode se sentir melhor. Por que não? Ainda mais uma coisa que pode, a longo prazo, curto, médio, longo prazo, pode causar outros problemas gravíssimos de saúde. Então, assim, é aquela história. O que levou foi a estética, no caso dela, né? Que o que incomoda ela não é por causa da dor, que ela poderia ter falado. Dói muito, porque dói, mas não. Qual é a dor dela? A dor dela é porque ela tem vergonha quando coloca uma roupa. Então, assim, veja só como é a visão de cada um, né? E a importância. É importante, com certeza. Não adianta chegar para essa pessoa e dizer: nossa, mas você é tão bonita, não se preocupe com a estética, vamos ver a saúde só. Não adianta, porque o que tá na cabeça dela é que quando ela se olha, quando ela coloca uma roupa, quando alguém comenta, porque as pessoas comentam, porque nós sabemos, né? As pessoas comentam. Nós comentamos. Todo mundo comenta. E é chato e a pessoa realmente se acha feia. E aí desenvolve um monte de coisas. Tirando o fato do problema de coluna, né? Porque, consequentemente, daí vai gerar uma sobrecarga em alguma região da coluna, tendência à protusão, tendência à hérnia, dor aguda, uma região muito grave quando tem hérnia de disco, é muito dolorosa, muito mais do que cervical e lombar, que é a parte da torácica, que é o meio das costas. Inclusive, sempre estou colocando vídeo de mobilidade, de flexibilidade, de alongamento da coluna, que é essencial para a gente fazer diariamente. Gente, quando eu falo diariamente, não é você pegar uma hora de exercício para a coluna diariamente. Não. Escolhe 2 exercícios, vou mobilizar minha coluna aqui. Faz 15 repetições, entende? Não é o bicho de 7 cabeças, é você organizar. Pega 2, 3 e faz. Se consegue só um, pega um e faz. É isso aí, é a repetição que vai fazer, é a constância que vai fazer a diferença. Gente, para variar, falando muito, né? Quem quiser mandar pergunta, fica aí que eu já estou partindo daqui a uns minutinhos, tá? Aqui nem dá pra ver. Vamos ver se tem mais uma. As outras são sobre a mesma coisa, disposição, como ter ânimo pra... Não tem segredo, minha gente. Primeira coisa, ver o que é que tá comendo, ver como é que tá dormindo, é o básico para a máquina funcionar. Depois, pensa em coisa mirabolante, como hormônio, outro problema de saúde. Então, assim, primeiro o básico, depois a gente vê. Se não funcionar com esses pilares, que é o básico da sobrevivência, né? Aí que vai se investigar depois para ver se a pessoa tem alguma coisa, né, a mais. Mas, gente, no mundo que a gente vive hoje, o que é que gera os problemas todos? Sedentarismo. Então, assim, não tem jeito, não tem muito blá blá blá, tem que aceitar mesmo, a gente tem que se mexer, o corpo foi feito para se movimentar. E hoje é segunda-feira, um ótimo dia para a gente iniciar, né? Como a gente chama, a energia da segunda-feira é diferente para começar as coisas, e eu acho bom mesmo que exista. Não acho que necessariamente você precise começar na segunda, mas já que temos essa energia, por que não usá-la, né? Que todo mundo tá mais empolgado, tá querendo recomeçar, e por que não, né? Vamos recomeçar. Quem não começou ainda já pode pegar um videozinho, fazer, dar uma caminhadinha, colocar aí o corpo para se movimentar, já bebe mais água, já tenta dormir mais cedo hoje. Vamos lá, vamos fazer o que dá, minha gente, aos poucos, certo?
quando vou deixar algumas respostas dos stories, porque tem pessoas, essa hora com certeza muita gente passa aqui e nem tem tempo de ficar, mas depois eu vou organizar as lives que eu fiz e vou cortar para deixar no feed para vocês também, para quem tiver interesse, certo? Gente, um ótimo dia pra gente, uma ótima semana, seja muito abençoada, que a gente consiga, né, executar o que a gente planejou. É tão bom quando a gente planeja uma coisa e a gente coloca em prática, a gente consegue. A sensação é maravilhosa. Beijos, crianças, e até segunda-feira que vem.